Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história do Leonardo Coelho Brugman, aprovado no concurso da Secretaria da Fazenda de Santa Catarina para o cargo de analista da Receita Estadual. Leonardo, seja muito bem-vindo ao Estratégia, parabéns pela sua aprovação. Obrigado, Para a gente começar, então, se apresenta aí para o pessoal. tá certo. Meu nome é Leonardo, né? Como a Ana já apresentou, eu tenho 31 anos, sou natural de Florianópolis e sou formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina. A gente já estava conversando anteriormente, você já é servidor público, né? Sim, sim, eu trabalho hoje na ANTAC, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, né? O concurso que eu prestei em 2014 e tomei posse em 2015 ali e estou desde hoje lá. E como que você conheceu esse mundo dos concursos? Então, foi uma coisa que aconteceu logo depois que eu me formei, assim. Eu tinha me formado no início de 2014, daí estava meio perdido ali, vamos dizer assim. O momento econômico do país não era muito bom na época também. E eu fiquei sabendo de uma oportunidade que ia sair, que era esse concurso da ANTAC. E daí foquei, estudei na época, consegui passar em primeiro lugar nesse concurso e estou desde então, lá que começou a minha história com concurso público, vamos dizer assim. Muito legal. E como que você mudou para a área fiscal? Então, na verdade, foi o plano no início era estudar para a área fiscal, antes do concurso da ANTAC. Na Receita? Na Receita, Para Receita variar, né? Federal. Todo mundo. Eu comecei a estudar ali no início de 2014, só que 2 meses depois já saiu o edital da Receita Federal, eu vi que não ia dar conta, eu nunca tinha tido nenhum tipo de contato com matérias de direito, etc. E daí eu fiquei sabendo na ANTAC e estudei. E daí depois que eu passei, eu voltei a estudar para a Receita Federal com um foco aí de médio prazo, mas o concurso não veio, né? Daí eu fui estudando, mas em 2017 começou a sair algum rumor que iria sair o concurso para o estado de auditor para o estado de Santa Catarina. Daí em 2017 eu foquei 100% nesse concurso. Já estava pelos materiais de estratégia na época. E prestei esse concurso em 2018 daí, mas infelizmente acabei batendo na trave na época e não deu, não obtive sucesso. E daí depois disso eu continuei estudando, fiz Cefaz Bahia também, fiquei numa boa colocação em 61º lugar na prova objetiva, mas depois deu uma esfriada na área, não tinha nenhum concurso que eu queria na época fazer assim exatamente. Comecei a estudar um pouquinho para a área de controle, até que surgiram rumores que ia sair o concurso para analista aqui do estado de Santa Catarina e eu voltei meu foco 100% para a área fiscal e graças a Deus deu certo aí no final. E você tem inspiração para isso, né? Tenho na família, né? Meu pai é auditor no estado de Santa Catarina, então sempre foi um exemplo que eu olhei, vamos dizer assim, né? Então você pôde tirar dúvidas, conhecer sobre a carreira dentro de casa. Sim, eu tinha um assessor especial ali para tirar as dúvidas para mim. Muito legal. Então deve estar muito orgulhoso de você nesse momento, né? Sim, a família toda ficou bem feliz aí com a aprovação, até porque já estava há um tempinho estudando, né? E foi muito bom, todo mundo ficou feliz. Você é casado, tem filhos? Sim, sou casado, mas não tenho filhos E a hoje. sua esposa te apoiou? Sim, me apoiou bastante, foi essencial nessa caminhada também, né? Porque querendo ou não, amigos e família, o pessoal que está ao redor ali, tem que acabar compreendendo, né? Esse momento que a gente passa, que seria um momento mais de abdicação, de alguns compromissos, alguns planos pessoais acabam ficando de lado, então foi muito importante tanto o apoio da minha esposa como da minha família nessa preparação que eu tive. Eles entenderam, né? Sim, entenderam. E aí como que foi para você conciliar o seu trabalho com o estudo para concursos? Então, tinha que conciliar de algum jeito, né? Eu tinha o objetivo de passar, sabia que não ia ser fácil, era uma maratona, assim, vamos dizer, né? Então era uma questão de constância, tinha que manter uma constância no estudo, né? E daí achava tempo, acordava mais cedo para estudar, depois do trabalho, quando tinha alguma brecha também, ia estudando e assim ia mantendo uma rotina, um planejamento que eu já tinha na época. E eram quantas horas, mais ou menos, por dia? Então, no pré-edital, especificamente para esse concurso agora para analista, eram aproximadamente 4 horas líquidas por dia no pré-edital que eu fazia. Eu tinha um ciclo, né, que eu montei baseado no peso das matérias que tinham na prova e na experiência que eu já tinha, né, que eu já tinha um conhecimento bom na área fiscal. Então, eram 4 horas líquidas, de segunda a sexta, né? Final de semana eu mantive para descanso. Até porque eu já tive outras experiências anteriores que eu fazia de domingo a domingo, eu vi que eu me cansava muito e no final das contas não valia muito a pena. E na reta final, assim, nos últimos 30 dias, vamos dizer, eu peguei férias do trabalho, né, para focar 100%. Daí eu estudava ali entre 6
7 horas líquidas, algumas vezes, raramente 8, né? De segunda a sábado e descansava os domingos. E sobre a sua rotina de estudos, então, como que você montou o seu planejamento? Tá. O meu planejamento foi, eu montei um ciclo de estudos, né? Era um ciclo de estudos semanal, que eu via em uma semana, eu via todas as matérias que tinham no edital, eram 11 matérias, salvo engano, para esse edital de analista da Receita Estadual. E eu rodava esse ciclo, assim, fazia de 2 a 3 matérias por dia, ia intercalando entre leitura de PDF, leitura de lei seca, muitas questões e alguns simulados também fui fazendo. Tinha alguns simulados de sistema de questões de estratégia que eram oferecidos, foram muito importantes. E era dessa forma que eu ia fazendo, assim, E o como que estudo. você fazia as suas revisões? As revisões eu fazia da seguinte forma: diariamente eu fazia revisões, 3 revisões. Uma revisão do conteúdo que eu tinha visto no dia anterior, uma revisão que eu tinha visto no conteúdo que eu vi uma semana antes, e outra revisão de conteúdo que eu tinha visto 4 semanas antes, aproximadamente um mês. Eu sempre revisava o conteúdo. E eram quantas matérias por dia? Na média de 3 a 4. 3 a 4 matérias. E como que você montou esse planejamento? Então, eu priorizei nesse planejamento as matérias que tinham maior peso, né? Levei em consideração também matérias que eu já tinha uma certa facilidade e experiência, pelo período que eu já vinha estudando para a área fiscal, e também, obviamente, aquelas que eu tinha dificuldade, né, para forçar um pouco mais. Foi basicamente dessa forma que eu montei o ciclo de estudos. Que momento que você começou a estudar direcionado para esse concurso mesmo? Foi no Bem, pós-edital? não foi no pós-edital. Já havia alguns rumores que esse concurso estava para sair, eu fiquei sabendo por um colega meu, Não foi pelo seu que pai não, né? não, Informação também, mas privilegiada. veio pelo colega primeiro, que é da Fazenda. Eu fiquei sabendo ali, fiquei sabendo não, rumores, né, que ali por julho, mais ou menos, então ali eu já comecei a estudar mais, voltar a revisar direito tributário, e ali, final de julho, começo de agosto, foi um estudo 100% direcionado para esse edital, então eu diria que foi algo aí de torno de 6, 5 meses direcionado para o edital do analista que eu fiquei estudando. E você, com relação aos estudos, é dessas pessoas que faz resumos manuscritos, grifa o material? Não, eu não sou muito adepto do resumo, assim, eu acho que perderia muito tempo se eu fizesse muitos resumos. Eu priorizava grifar os materiais com os pontos mais importantes, e quando eu ia resolvendo as questões também, eu sempre marcava as questões do PDF de estratégia. Eu sempre marcava as questões que eu tinha errado e botava um asterisco ali nas questões que eu achava importante para revisar, né? Então, esse era o meu resumo, eram meus grifos, com uma exceção, para a matéria de legislação tributária, que é uma coisa muito específica de cada concurso, né? Cada concurso fiscal tem sua legislação, é um conteúdo muito extenso que tem um peso muito grande. Para essa parte eu fazia um resumo, assim, e eu acho que eles eram extremamente úteis, principalmente nesse mês final, semana final da prova, porque você precisava revisar, era muito conteúdo e era algo que eu tinha escrito ali, então era uma maneira muito rápida de revisar todo o conteúdo, apesar de dar um trabalho para fazer, né? Mas valia a pena. Para a parte da legislação fazer resumo, mas para o resto das matérias seriam basicamente grifos e exercícios. Você citou que fazia simulados também. Como que era o seu desempenho? Foi melhor ou pior que a prova? Sim, eu fazia simulados, o Estratégia disponibilizou alguns simulados antes da prova, né? E eu fiz esses simulados aí. Meu desempenho ali, na verdade, eu acabei indo um pouco melhor na prova. Olha só. Girava ali, eu acho que em torno, claro, um ou outro variava, né? Mas ali em torno de 85% que eu fazia nos simulados. Na prova eu acabei fazendo um pouquinho mais, eu acho que foi 87,5% ali. Mas o meu objetivo era fazer pelo menos 85, porque a gente vê que a cada ano a nota de corte vai subindo cada vez mais, daí eu achava que com 85, assim, eu estaria dentro. Eu nem sei qual que foi a nota de corte agora, mas acho que foi até um pouquinho mais alto que 85%. O nível está bem alto É, ultimamente, né? Os é, concurseiros cada vez mais bem treinados, vamos dizer é, assim. é. E agora falando um pouquinho sobre a reta final, o que que você fez na véspera da prova, na semana que antecedeu? Como eu tinha mencionado anteriormente, tirei um mês de férias para focar 100%, né? Então esse mês aí foi um mix de tudo, bastante revisão dos PDFs, exercícios, etc. E na semana final foi algo mais específico, né? Na semana final priorizei revisar todos os meus grifos que eu tinha, coisa rápida, né? Porque muita matéria, basicamente passar o olho em cima para puxar aquela informação que eu tinha visto lá atrás. Fiz a leitura dos meus resumos também, e isso na última semana. Revisei, eu acho, a legislação, eu procurei revisar 2 vezes na última semana. E na véspera da prova, no dia anterior, eu assisti a revisão de estratégia,
em velocidade 2, porque seria o dia inteiro. Então, de manhã eu revisei meus grifos, especialmente legislação, né? E uma outra matéria que eu tinha dificuldade, que eu precisava relembrar de novo. E no período da tarde eu me lembro que eu vi o aulão de estratégia, que já tinha começado meio-dia, estava no YouTube. Botei velocidade 2 ali para ver e diminuía quando precisava, para poder condensar o máximo de conteúdo possível Você sabe que na muita gente, véspera. inclusive, está assistindo essa entrevista em velocidade 2 agora, né? Possivelmente. O pessoal chega aqui e fala, nossa, vocês falam tão devagar, é tão tranquilo. Às vezes pega alguém que fala muito rápido e tem que diminuir a velocidade, mas normalmente dá para conciliar aí. Dá para acompanhar, né? É. E aí, no dia da prova, você foi confiante? Sim, eu fui tranquilo, eu sabia que eu tinha dado o meu máximo, né? Eu acho que isso é o mais importante. É uma maratona que você se prepara, né? Então, é aquela constância todo dia, disciplina. Então, eu sabia que eu tinha dado o meu máximo dentro das minhas limitações. Estava tranquilo, estava descansado, tinha revisado o conteúdo no dia anterior, tinha feito simulados, né? Já tinha feito outras provas anteriores também, que eu acho que é uma coisa importante também para todo mundo que está se preparando para concurso. Mesmo que tenha só um foco, eu acho que é importante fazer outras provas, porque não só para se habituar com a banca, né, que você vai fazer a prova, mas também a dinâmica do dia da prova, porque uma coisa é você estar em casa fazendo exercício, outra coisa é você estar em sala de aula, né? Tem aquela É a vivência. Um vivência. aprovado uma vez até me falou que ele já sabia o que ele ia sentir no momento que entregassem a prova para ele. Exatamente, você já controla o tempo, já sabe, quanto tempo eu levo nessa disciplina, então você sabe se você está com folga ou tá mais apertado, você tem que acelerar o ritmo da prova. Então, acho que isso é muito importante. Então, tudo isso que vai sendo construído aí no estudo, a disciplina, a preparação, as provas que você fez anteriormente, te deixam confiante e tranquilo para fazer uma boa prova dentro daquilo que você estudou, né? Eu acho que se a pessoa se dedicou ali, né, pode chegar tranquilo na prova. E você já viu o seu lugar de prova anteriormente? Como que foi? Tinha a prova, Você conhecia o local? já conhecia o local, que foi na Universidade Federal, né? Eu tinha estudado lá, eu fiz a minha graduação lá. Era um prédio novo que eu não conhecia ali, mas eu perguntei para minha irmã, que ainda estuda lá, né, me explicou mais ou menos onde é que era. E A daí eu irmã na cheguei. faculdade, o pai na Secretaria da Fazenda, está em casa, né? Tô em casa. Legal. E aí, o que que te mantinha motivado? A motivação, assim, é principalmente para minha família, assim, né? Por todo o apoio que eu tive deles, né? Da minha esposa e meus familiares. Isso é o que me mantinha mais motivado de seguir em frente, que eles confiavam em mim, confiavam na minha capacidade de fazer uma boa prova e de alcançar a minha aprovação, minha tão esperada aprovação. E aí, em algum momento você pensou em desistir? Sim. O estudo tem altos e baixos, né? A gente não consegue sempre se manter motivado 100% do caminho. Eu acho que isso é normal, né? Eu acho que é difícil alguém ficar um longo período aí, 2, 3 anos estudando, conseguir se manter sempre 100% motivado, sempre tem altos e baixos. Eu fiz a prova eu tinha um foco na época que eu estudei, que era o concurso que teve para auditor do estado de Santa Catarina também, para a Secretaria da Fazenda. Foi uma prova que eu estudei bastante, assim, 100%. Claro, eu tinha um conhecimento da área fiscal, mas eu foquei 100% nessa prova uns 2 anos e meio. E foi uma prova que eu me dediquei bastante, dei meu máximo. E eu bati na trave, assim, quando eu fiz. Cheguei muito perto, tinha feito 82% da prova na época. Eu fiquei em 135. Para chegar no cadastro eram 114. Então foi coisa de 1% ali, é o detalhe, uma outra questão. Então nessa época deu um baque, assim, depois que eu fiz a prova. Poxa, me dediquei tanto e não consegui, né? Fiquei alguns meses sem estudar, assim, tava no meu luto ali, vamos dizer assim, né? Mas depois eu vi, assim, e conversando com outras pessoas também, né, que, claro, o ideal seria que eu tivesse passado lá atrás, né? Mas é normal, assim, as pessoas se depararem com reprovações até chegar na tão esperada aprovação, né? E eu via aquilo ali como uma parte do processo. Ou eu desistia, tudo aquilo que eu tinha feito lá atrás, o estudo o conhecimento que eu tinha adquirido lá atrás ia pro lixo, vamos dizer assim, né? Ou eu levantava a cabeça e olhava para frente, procurava uma próxima oportunidade e seguia em frente. E foi isso que eu fiz na época, assim, mas foi um período difícil, vamos dizer, depois dessa reprovação, que era um concurso que eu tanto queria. E o que que você acha que foi o seu maior acerto nessa aprovação? Eu acho que foi disciplina. Assim, disciplina de todo dia ali, tá estudando, tá seguindo o meu planejamento, a rotina, mesmo não sabendo quando o edital ia sair. Eu acho que a disciplina, a resiliência no pré-edital, acho que foi o meu maior acerto, eu posso dizer. E teve algum erro que você pode pontuar? Ah, sim, vários, né? A gente vai aprendendo, né? No começo são alguns erros, no final são outros, mas a gente vai aprendendo com a nossa caminhada. Principalmente no começo,
dois dos principais erros que eu posso dizer é, primeiro, eu não fazia revisões, não recapitulava a matéria que eu tinha visto, né? E isso era um grande erro, porque existe aquela curva do conhecimento. O pessoal explica aí que tu vai perdendo, não sei, depois de tantos dias, tu perdeu tantos por cento do conteúdo que tu estudou. Então, revisões eu não fazia, e depois eu comecei a fazer revisões diárias do conteúdo visto dia anterior, semana e mês anterior, né? E resolução de questões. Eu sempre falava, o pessoal sempre falava, questão, mas eu fazia algumas questões ali, pá, mas não fazia muito mais que isso. E eu vi que depois era uma coisa muito importante. Basicamente, o estudo avançado, vamos dizer assim, quando você já está em velocidade de cruzeiro, vamos dizer assim, numa disciplina, é 70%, 80% questões e revisões dessas questões e dos erros, e 20% revisando a matéria. Então, a resolução de questões e revisões foram os meus dois maiores erros no início dos estudos, eu diria. Você tem ideia mais ou menos de quantas questões você chegou a fazer? Foram muitas. Olha, eu tenho uma estimativa, mas deve ter sido coisa de 10.000 questões por aí. Alguma coisa nesse nível. Você 7, 10 focou nas mil. questões da banca ou fazia aleatórias? Foquei. No pré-edital, a gente tu não sabia o que era, então tu acaba pegando algumas das principais bancas, FCC, Sebrasp, Vunesp, uma outra coisa ali, que fazem concurso para a área fiscal, né? Mas depois que eu sabia a banca, foi 100% FCC, porque daí você já conhece, bate o olho na questão, já sabe mais, claro, não vai marcar Essa... direto, mas já sabe mais ou menos onde é que tá indo, onde é que é o caminho essa aqui é ali. parecida com aquela lá que eu já fiz, né? Então daí é foco 100%, e tinha uma boa quantidade de questões, né? A FCC tinha um bom banco de dados ali no sistema de questões de estratégia, então eu não precisei recorrer a outras bancas no pós-edital. E aí, quando você saiu da prova, teve a sensação que tinha dado o seu melhor, que fez uma boa prova, que daria para passar? Sim, eu saí confiante depois que eu fiz a prova, que eu tinha feito uma boa prova, né? Das outras que você reprovou, você teve essa sensação também ou não? Então, quando eu fiz auditor, eu fui bem na prova, né? Na época ali, em 2018, fiz 82%. Eu saí confiante também, mas eu sabia que algumas coisas eu tinha, especialmente TI na época. TI foi o que me derrubou, praticamente. Eu já sabia que eu tinha ido um pouco mal, assim, então eu fiquei com o pé atrás, mas eu tinha ido bem. Mas nessa eu saí mais confiante, assim, que eu tinha feito uma boa prova, especialmente na parte de legislação específica. Na hora do gabarito, da correção, Ah, você foi vendo que estava melhor? foi um nervosismo ali na hora, né? Eu comecei a corrigir, daí acabei indo melhor na parte específica do que na básica, né? Daí no começo tinha errado algumas questões, daí, pô, será que não vai dar? Mas depois eu fui corrigindo a parte específica de legislação ali, que era processual, tributário e legislação. Daí eu fui vendo, eu acertando, e no final foram poucas. Pô, foi naquele momento quando eu calculei assim o percentual que eu tinha feito, eu tive 99,9% de certeza que a aprovação viria, né? Não podia cravar porque, claro, Tudo pode tudo acontecer. pode acontecer, né? Mas naquele momento eu tive uma certeza muito grande que eu tinha feito uma boa prova. Já liguei para minha esposa no trabalho, liguei para minha família também. Já foi um momento de uma comemoração mais contida, mas teve uma comemoração ali. Um sentimento bom, né? Um sentimento bom, exatamente. E aí, o que você sentiu, então, quando viu realmente o seu nome na lista de aprovados? Então, primeiro eu fiquei muito nervoso, porque eu não achava meu nome quando eu fui procurar na lista ali. Fiquei, meu Deus do céu. Eu olhei assim, nos primeiros 30 segundos eu procurava, eu não achava, porque acabou dando uma diferença Eu procurei pela nota, né? Daí a nota deu eu tinha calculado errado, assim, na época, deu 1% de diferença. Daí eu procurei, eu não achava, eu procurava meu nome na lista, daí até uns 30 segundos até eu achar. Então, Cai a pressão? fiquei nervoso, eu fiquei muito nervoso na hora, mas depois eu vi meu nome ali, foi uma sensação de alívio, pode-se dizer assim, né? Depois de tanto esforço, tanta dedicação ali que eu empreendi, né? Algumas derrotas no caminho, mas foi uma sensação de alívio que no final deu tudo certo, assim, né? Que o esforço valeu a pena. Valeu a pena também o sacrifício que a minha família fez por mim, minha esposa. Então foi um alívio muito grande quando eu vi meu nome ali na lista. E aí você pretende continuar estudando? Então, no momento agora eu vou dar Uma vou dar uma relaxada. descansada. São muitos anos estudando aí, é um concurso, é no estado onde eu moro. Eu não tenho intenção de sair de lá, minha esposa também é servidora lá também, então eu não pretendo sair de Santa Catarina. Eu só voltaria a estudar hoje, né? Claro.
Hoje eu estou dizendo isso, amanhã pode Tudo mudar. pode mudar, claro. Tudo pode mudar, mas Concurseiro que é concurseiro não abandona. eu só voltaria a estudar hoje se saísse eventualmente um edital de novo para auditor ali do estado, né? Mas isso eu acho que é uma coisa que não deve sair tão cedo, que o concurso eu acho que está válido ainda, foi em 2018, recente. Outro concurso levou 8 anos para sair, então se sair deve ser uma coisa de uns 5, 6 anos para frente. Não duvide. Não duvide, No mundo dos concursos a gente nunca sabe, da Receita depois não saiu mais, né? A gente está aí aguardando. Mas por enquanto dá uma descansada, aproveitar também essa aprovação com a minha família também. Trazer alguns planos pessoais que tinham ficado de lado, à tona, aproveitar um pouco. Ótimo. E aí agora então eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está estudando também, que deseja uma aprovação assim como você teve a sua. O que eu posso dizer, primeiramente, é não desistam, né? Eu acho, se eu tivesse desistido lá em 2018, quando eu tive uma grande decepção, que foi uma reprovação para um concurso que eu estudei muito, eu não teria alcançado meu objetivo hoje, a minha aprovação hoje, né? Então, acho que não desistam. O caminho tem altos e baixos, né? Uma preparação para um concurso, especialmente no pré-edital, quando você não tem perspectiva de quando vai sair a prova, é uma maratona. Então, no dia a dia, você vai vencer, você vai conseguir sua aprovação na resiliência e na disciplina, de estar confiando ali, de estar confiando no seu método, no seu estudo, que você está dando ao máximo. Também, não seja muito radical no pré-edital, acho que foi uma coisa que eu aprendi. Pelo menos para mim funcionou, né? Tenha seu lazer também, no final de semana, 1 ou 2 dias no final de semana de lazer. Acho que praticar atividade física é algo essencial também, ajuda. Eu acho que a preparação do concurso não é só o estudo, né? Você tem que estar mental e fisicamente preparado. É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, se você ficar muito radical no pré-edital ali, eu diria assim, estudando de domingo a domingo, na hora da prova, provavelmente você vai chegar cansado. Então, deixe para focar, assim, ficar mais isolado, vamos dizer assim, no pós-edital ali, quando a prova estiver saindo. Pelo menos funcionou comigo. Eu acho que seria uma dica que eu deixaria para quem está começando aí. Que é a hora do sprint. Aquele sprint que é a hora do final. sprint final, exatamente. Tira férias do trabalho, desliga o celular, sai do Instagram, foca 100% no edital ali. Daí eu acho que no final vale a pena dar aquele gás. Ótimas dicas. Então, Leonardo, quer fazer algum agradecimento? Não, acho que agradecer basicamente a minha família, minha esposa, né, por todo o apoio que eu tive ali, meus amigos também, toda a compreensão. A estratégia também, porque querendo ou não faz parte dessa aprovação, né, os materiais e tudo mais. E seria isso. Nós que agradecemos, então, por você ter escolhido estratégia, ter conseguido a sua aprovação também, viu? Estamos muito orgulhosos de você e aproveite bastante esse final de semana. Tá bom, muito obrigado, Ana. Valeu. Para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado dessa entrevista. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário nesse vídeo parabenizando o Leonardo. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.